Boa noite, começa agora mais uma edição do Nordeste News. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta edição. Confira agora os destaques de hoje. Gasolina e etanol têm o maior alta do mês, de acordo com o Procon Natal. Seminário discute investimentos sustentáveis no Nordeste. E caminhão da Neoenergia desce ladeira desgovernado, invade casa e motorista fica preso às ferragens. E mais, posto de combustíveis é alvo de explosão criminosa em João Pessoa. O Nordeste News começa agora. Hoje, dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. E para fazer uma linda homenagem para todos os professores, temos uma mensagem muito especial do professor Wellington Duarte, que é presidente do PROICE Federação. Confira. Dia do Professor e da Professora. Um dia muito especial. O dia em que a gente tem que fazer reverência àquelas pessoas que ajudaram nossos filhos, que nos ajudam e ajudarão a geração futura a serem agentes de transformação desse país. O educador, o professor, a professora, no seu dia a dia, contribui para isso. E por isso que nós devemos estar cientes da necessidade de ter uma categoria, uma profissão valorizada como eles. Então, viva o Dia do Professor, viva o Dia da Professora. Muito obrigada, professor, por essa linda mensagem. Eu aproveito a oportunidade e peço licença a você, nosso telespectador, para parabenizar Maria, a minha mãe, que é professora, e minhas irmãs, Aline e a Laís, ambas que exercem com tanto amor essa linda profissão que eu tenho tanta admiração. A todos os professores, um feliz Dia do Professor. E a gente continua com as informações de hoje, nesta quarta-feira, aqui no Nordeste News. E foi deflagrada nesta quarta-feira, mais uma grande operação envolvendo diversas forças da segurança pública, objetivando combater facções criminosas em Natal, no Rio Grande do Norte. A operação já resultou na prisão de 30 pessoas, além da apreensão de armas e drogas. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Território Seguro, uma ação integrada de combate à atuação de organizações criminosas na zona oeste de Natal. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na capital e em outras cidades do estado. Participaram das atividades equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Agora vamos para o estado do Maranhão. Confira o que foi destaque. As famílias de baixa renda do Maranhão ganharam mais tempo para trocar a parabólica antiga pela nova antena digital. O prazo do programa Brasil Antenado foi estendido até 11 de dezembro deste ano. O programa é do Ministério das Comunicações e da Anatel e garante a instalação gratuita da nova parabólica para quem está no cadastro único. Nesta fase, chamada de fase A, mais de 220 mil famílias de 6 estados, incluindo o Maranhão, têm direito ao kit digital. A Caravana Brasil Antenado tem levado atendimento presencial a diferentes regiões. O veículo fica um dia em cada cidade, faz demonstrações e ajuda as famílias a agendar a instalação da nova antena. No Maranhão, 25 municípios fazem parte dessa primeira fase, entre eles Chapadinha, Parnarama, Santo Amaro, Serrano do Maranhão e Turiaçu. O agendamento é simples e gratuito. Dá para fazer pelo site brasilantenado.org.br ou pelo número 0800 729 2404, que também funciona pelo WhatsApp. O Brasil Antenado vai atender mais de 680 mil famílias em 323 cidades de 16 estados. O objetivo é garantir que ninguém fique sem acesso à TV aberta e à informação de qualidade.
Com a ampliação do prazo, mais famílias do Maranhão terão tempo para agendar a instalação da nova parabólica digital e continuar ligadas nas notícias, novelas e programas favoritos, com imagem e som bem melhores. E um caminhão da Neoenergia Pernambuco invadiu e destruiu uma casa no bairro Fragoso, em Olinda, na terça-feira. Os detalhes quem vai trazer para a gente é Hilary Christi. Boa noite, Hilary. Quais as informações? Boa noite, Alana, e boa noite a você e a todos que acompanham o Nordeste News. O acidente foi registrado por câmeras de segurança no momento em que o veículo desceu desgovernado por uma ladeira e atingiu o muro da residência. Um funcionário da Neoenergia ficou preso entre as ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. 3 viaturas foram enviadas ao local, entre elas equipes de salvamento, resgate e comando operacional. O motorista ferido e preso às ferragens teve lesões no braço e foi levado por socorristas a um hospital particular no Recife. A Neoenergia informou que ele e outro eletricista que estava no veículo estão bem. A empresa disse que o acidente foi causado por uma falha mecânica enquanto o caminhão descia a rua. A Neoenergia garantiu que vai ressarcir todos os prejuízos causados à moradora da casa atingida. Volto com você e até já. E a região Nordeste reúne condições únicas para liderar a transição para uma economia de baixo carbono no Brasil. Com uma elevada disponibilidade de energia renovável a custos competitivos, seus estados concentram cerca de 78% da capacidade instalada eólica e solar do país e tem uma localização geográfica privilegiada e uma infraestrutura logística forte e mão de obra qualificada. Dessa forma, a região é atrativa para indústrias verdes e difícil descarbonização, como siderurgia, fertilizantes e químicos, além de segmentos ligados a cadeias de valor da energia renovável, como minerais críticos, baterias e combustíveis de baixo carbono. E para avançar no diálogo sobre a concentração de todo o potencial da região e com benefícios de desenvolvimento territorial, com geração de empregos de qualidade, inclusão e diversidade e também o enfrentamento aos desafios da transição energética, o Consórcio Nordeste, junto com o Banco Nordeste do Brasil e o Instituto Clima e Sociedade, vão reunir especialistas no semiárido como escola e acelerar os investimentos sustentáveis no Nordeste. As oportunidades do Power Show em 23 de outubro, que vai ser realizado em Fortaleza. E no próximo bloco, Sergipe registra uma taxa de mortalidade, um aumento na taxa de mortalidade infantil em instantes após o intervalo. Até já! O Cine Show Potiguar deste sábado exibe o filme A Menina que Nunca Viu Mar, que conta a história de Yara, uma jovem que mora no interior do Rio Grande do Norte e sonha em conhecer o mar. Mas a sua mãe, marcada por traumas do passado, teme que as ondas levem a filha. E tem mais, teremos uma entrevista exclusiva com Felipe Santelli, o diretor do curta-metragem. É neste sábado, às 16 horas. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. É com muita satisfação que a Sertamlink chega a Extremóis, dando mais um passo importante no nosso projeto de expansão no Rio Grande do Norte. Estar aqui significa nos aproximar da região metropolitana, um ponto estratégico para a empresa e também para acompanhar de perto o desenvolvimento dessa cidade que cresce a cada dia. Queremos fazer parte desse avanço, oferecendo uma conexão de qualidade, com uma infraestrutura moderna e compromisso com nossos clientes. Sua
internet vive travando bem na hora que você mais precisa. Na Multicom, você navega, trabalha e se diverte com estabilidade de verdade. Planos com até 800 MB, Wi-Fi de última geração e suporte que resolve. E o melhor, a partir de R$ 69,90 por mês. Multicom, jeito fácil de se conectar. Entre em contato através do número 84 41 41 24 55 e siga nossas redes sociais, @MulticomBR. Estamos de volta com o Nordeste News. Um posto de combustíveis é alvo de explosão criminosa em João Pessoa. Hilary Christie volta trazendo atualizações sobre o caso. E o alvo da explosão, Alana, foi o cofre do estabelecimento. Olha, de acordo com a Polícia Civil, cerca de 4 homens chegaram ao local utilizando balaclavas, renderam um vigilante e explodiram a parte administrativa do posto de gasolina. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 15. Com a explosão, o estabelecimento ficou completamente destruído. No local, a perícia encontrou estojos de material explosivo, além de aproximadamente R$1.000 em cédulas. A Polícia Civil ainda não sabe a quantia exata que foi levada pelos suspeitos, mas a estimativa é de que não tenha sido um alto valor, uma vez que o cofre é esvaziado periodicamente e grande parte das transações do estabelecimento é feita eletronicamente. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A Polícia Civil investiga se um carro que foi encontrado incendiado próximo à Universidade Federal da Paraíba na manhã desta quarta-feira foi utilizado no crime. Volto com você. E agora a gente volta para o estado do Maranhão. O governo do Maranhão descartou os casos suspeitos de intoxicação por metanol que estavam sendo investigados na região metropolitana de São Luís. Apesar de não haver confirmações, o alerta continua. A Secretaria de Saúde reforça o cuidado com o consumo de bebidas de origem desconhecida. O paciente, atendido na UPA do Parque Vitória, foi transferido para uma unidade de maior complexidade e segue em acompanhamento. Já a paciente internada na UPA de Passo do Lumiar apresentou melhora e recebeu alta médica. O secretário de Estado da Saúde, o Tiago Fernandes, confirmou pelas redes sociais que os casos foram descartados, mas fez um alerta à população. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas da intoxicação por metanol podem surgir logo nas primeiras horas após o consumo. Entre eles estão sonolência, tontura, náuseas, dor abdominal, visão turva, confusão mental e até convulsões. Sem o tratamento adequado, o quadro pode se agravar em até 48 horas. O Ministério da Saúde também reforçou a estrutura para diagnosticar casos suspeitos. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp vai ampliar a capacidade de exames, chegando a quase 200 análises por dia. A Fiocruz também vai disponibilizar seu laboratório para apoiar os estados. Outra medida é a chegada do medicamento usado para bloquear os efeitos tóxicos do metanol no organismo. O lote, vindo dos Estados Unidos, será distribuído ainda esta semana para centros de toxicologia em todo o país. Mesmo com descarte dos casos no Maranhão, a orientação permanece. É fundamental evitar o consumo de bebidas sem procedência e procurar atendimento médico imediato diante de qualquer sintoma suspeito. O estado de Sergipe registra um aumento da taxa de mortalidade infantil. Sergipe registra aumento da taxa de mortalidade infantil. Segundo o levantamento, em 2023, a taxa de mortalidade infantil no estado foi de aproximadamente 18,5% e no ano anterior 17,6%. Já o Nordeste apresentou a maior queda do país em relação à mortalidade infantil, com uma redução de 11%. Porém, Sergipe foi o único estado da região que apresentou um aumento. Ainda em 2023, Sergipe obteve a maior taxa da região Nordeste, seguido de Piauí com 14,95%. Já os estados do Ceará e Rio Grande do Norte apresentaram os menores números. A seguir, vagões do metrô de Fortaleza ficam superlotados com redução de composições circulando. Até já!
Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Programa Conexão, a sua revista eletrônica com muita informação, entrevista, gastronomia, tudo isso e muito mais, às 14 horas, no sábado, ao vivo. Eu estou esperando você. O Cineshow Potiguar deste sábado exibe o filme A Menina que Nunca Viu Mar, que conta a história de Yara, uma jovem que mora no interior do Rio Grande do Norte e sonha em conhecer o mar. Mas a sua mãe, marcada por traumas do passado, teme que as ondas levem a filha. E tem mais, teremos uma entrevista exclusiva com Felipe Santelli, o diretor do curta-metragem. É neste sábado, às 16 horas. Cineshow Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Estamos de volta com o Nordeste News. Iniciamos este bloco falando mais uma vez com as principais notícias do Maranhão. Confira. Um grupo acusado de aplicar golpes contra idosos em agências bancárias de São Luís foi preso durante uma operação da Polícia Civil do Maranhão. A ação, realizada nesta terça-feira, terminou com 8 pessoas presas, entre elas integrantes também envolvidos em um caso de sequestro e extorsão. As investigações começaram há 7 meses, conduzidas pela Seccional Sul da Polícia Civil. O esquema foi descoberto depois que 4 integrantes da quadrilha foram presos em flagrante ao tentar enganar uma mulher. Ela percebeu a tentativa de golpe e acionou a polícia, que conseguiu prender o grupo a tempo. O modo de agir dos criminosos chamava a atenção pela ousadia. Nas portas de bancos, eles simulavam deixar cair algum objeto de valor. E quando alguém se aproximava para ajudar, ofereciam uma recompensa em dinheiro. O passo seguinte era convencer a vítima a ir até um local indicado, onde deixava bolsas, celulares ou cartões com um dos golpistas. De acordo com a polícia, pelo menos 14 pessoas caíram no golpe. Uma delas perdeu mais de 50 mil. Em vários casos, os cartões roubados foram usados para compras e transferências bancárias. Os 6 suspeitos de aplicar os golpes foram localizados em um condomínio no residencial Amendoeiras, na região do Maracanã, em São Luís. 3 deles usavam tornozeleira eletrônica. Durante a operação, outros 2 homens também foram presos. Eles são acusados de sequestrar um casal no ano passado e obrigar as vítimas, sob ameaças e agressões, a transferirem R$15 mil via Pix. O crime aconteceu no residencial Ribeira. Todos os suspeitos foram levados para a delegacia e devem ser encaminhados ao sistema penitenciário. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema criminoso. E o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a emergência em cerca de 22 cidades do Nordeste, isso devido à seca e à estiagem. O cenário mais crítico é do Piauí, que tem 16 municípios na lista. Segundo o MIDR, as cidades com reconhecimento federal podem solicitar recursos para ações da Defesa Civil. A solicitação pelos municípios reconhecidos deve ser feita pelo meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A situação de emergência decretada em 119 cidades pelo governo do Piauí vale por 180 dias. De acordo com o decreto, o Piauí terminou o ano de 2024 com todo o território em situação de seca, causada pela irregularidade das chuvas.
O quadro continuou no início de 2025 e o estado voltou a enfrentar uma seca extrema após 7 anos, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Volto com você, Alana. E agora a gente fala dos vagões do metrô de Fortaleza que ficam superlotados com a redução de composições circulando. Falhas técnicas em 2 composições que operam na linha sul obrigaram a empresa a redistribuir os trens, resultando em uma diminuição da frota em circulação. A consequência foi uma superlotação severa nos horários de pico, com passageiros enfrentando atrasos e trens abarrotados. O cenário se repetiu na manhã desta segunda-feira. Imagens registradas por celulares mostravam empurra-empurra nas plataformas, com muitas pessoas fazendo a clássica comparação do metrô com uma lata de sardinha para dimensionar o aperto. Em nota, o Metrofor diz que o problema se agravou devido a falhas técnicas em 2 composições. No próximo bloco, mulher é presa com drogas escondidas nas partes íntimas no estado da Bahia. Os detalhes em instantes aqui no Nordeste News. Até já! Cada dia tem mais. Eu tô aqui na Clube. Tem mais gente ouvindo. Eu ouço a Clube. Ouvindo mais. O dia todinho eu ouço a Clube em casa. Agora como eu fico nessa casa. Onde eu vou, eu levo a Clube comigo. Amava dentro de uma banheira. Graças a você, a Rede Clube está em todo o Brasil. E olha onde a gente chegou. Rede Clube. O Cineshow Potiguar deste sábado exibe o filme A Menina que Nunca Viu Mar, que conta a história de Yara, uma jovem que mora no interior do Rio Grande do Norte e sonha em conhecer o mar. Mas a sua mãe, marcada por traumas do passado, teme que as ondas levem a filha. E tem mais, teremos uma entrevista exclusiva com Felipe Santelli, o diretor do curta-metragem. É neste sábado, às 16 horas. Cineshow Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. No trânsito, muitos só enxergam isso, mas esquecem deles. O trânsito não é feito de veículos, é feito de pessoas. Dirija com responsabilidade. Na moto, use capacete. Não esqueça o cinto de segurança. Se beber, não dirija. Respeite o ciclista. Valorize todas as vidas ao seu redor. Uma campanha do Detran RN e do Governo do Estado. Voltamos com o Nordeste News. Homem mata a facadas a esposa e o próprio irmão por suspeita de traição no estado de Alagoas. Hillary. Infelizmente, é isso mesmo, Alana. Um crime passional. Essa é a versão inicial dada pela Polícia Militar de Alagoas para o caso de um homem que matou a esposa e o próprio irmão a facadas na segunda-feira, dia 13. As mortes são classificadas como duplo homicídio, com uma delas tipificada como feminicídio. O suspeito está foragido e não teve a identidade revelada pela polícia. As vítimas são Orisvaldo Lourenço Santos, 30 anos, e Helenita Conceição dos Santos, 32 anos. O irmão do assassino morreu no local do crime, enquanto a esposa chegou a ser socorrida com vida e revelou para os policiais que os crimes haviam sido cometidos pelo marido, mas morreu horas depois em um hospital de Santana do Ipanema. Conforme as investigações, o assassino teria desferido pelo menos 11 facadas no irmão e entre 6 e 8 perfurações na esposa. A arma do crime não foi encontrada. Conforme as primeiras investigações, o crime teria acontecido após um desentendimento familiar, uma vez que ele teria descoberto um suposto relacionamento amoroso entre a esposa e o próprio irmão dele. Volto com você, Alana, e até amanhã. Muito obrigada, Hillary, pelas informações. Até amanhã. Uma mulher é presa com drogas escondidas nas partes íntimas no estado da Bahia.
Uma mulher foi presa com cerca de 140 gramas de substâncias análogas à cocaína e maconha escondidas nas partes íntimas ao tentar entrar no conjunto penal de Juazeiro, no norte da Bahia, na terça-feira. A tentativa foi descoberta após a visitante passar pela revista corporal no equipamento Body Scan, quando foi detectado um volume atípico na região do corpo dela. A visitante foi abordada pela policial penal da unidade e levada para uma sala de revista, onde, após indagações, afirmou e confessou ter escondido as drogas e efetuou a retirada do invólucro. E uma pesquisa realizada pelo Procon Natal revelou um aumento nos preços dos combustíveis no mês de outubro, com ajustes em 71% dos postos da capital. Etanol e gasolina comum foram os que mais subiram. O etanol passou de R$ 4,97 para R$ 5,48 e a gasolina comum de R$ 6,03 para R$ 6,47. A gasolina aditivada e o diesel também tiveram acréscimos, enquanto o gás natural veicular manteve-se estável em R$ 5,10. O levantamento feito em 87 postos das 4 regiões de Natal apontou variação de até R$ 1,20 no etanol e R$ 1,02 na gasolina entre o posto mais barato e o mais caro. A análise por região mostra que a Zona Oeste apresentou os menores preços médios na maioria dos combustíveis, exceto no diesel comum, cujo menor valor foi encontrado na Zona Leste. Já o GNV teve seu menor preço médio na Zona Sul. A Zona Norte registrou o maior número de aumentos, com 83% dos estabelecimentos elevando os preços. E agora a gente muda de assunto e fala de esporte aqui no Nordeste News com o nosso comentarista esportivo Pedro Neto. Boa noite, Pedro. Muito boa noite, Alana. Boa noite a você que está aqui no Nordeste News. Olha só, Alana, daqui a pouquinho teremos o reinício da Série A do Campeonato Brasileiro. Após a decepcionante partida de ontem, da seleção brasileira, quando foi derrotada pela equipe do Japão, alguns jogadores voltam, na realidade somente 2 que estão atuando no Brasil, 2 não, hoje são 4, o PH, que é o lateral do Vasco, mas o Vasco já disse que ele não vai para Fortaleza, para jogar daqui a pouco contra o Fortaleza. Temos ainda o Hugo também do Corinthians, que volta, Fabrício Bruno, muito criticado, até porque foi o responsável pelos 2 primeiros gols do Japão, mas tem o clássico contra o Atlético, dificilmente vai para o jogo também. Mas temos 3 grandes clássicos hoje à noite, Alana. Temos Atlético e Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, um jogaço. Cruzeiro vive o melhor momento, é o 3º colocado, o Atlético é um dos últimos colocados, está ali um pouquinho acima do Santos, mas não existe favorito. Teremos, no caso, Botafogo e Flamengo. Flamengo é o vice-líder, Botafogo está ali no meio da tabela, brigando, tentando ali uma Libertadores, mas também não vejo favorito. E teremos Santos, que é o porteiro da zona, e o Corinthians. Favorito, Pedro? Também não, Alana. É sempre aquilo que eu digo, clássico não tem favorito. E na parte de baixo da tabela, sem dúvida nenhuma, o Sport, querendo se recuperar, recebe o Ceará. Vamos aguardar, vamos esperar. Tá bom, Alana? Amanhã eu volto falando mais sobre a rodada de ontem e principalmente os grandes clássicos. Obrigado, Alana. Uma boa noite para você, para os nossos telespectadores. Até amanhã, Alana. Obrigada, Pedro, por mais essa participação. Uma boa noite e até amanhã. E assim encerramos esta edição do Nordeste News. Amanhã, quinta-feira, a gente volta. Até lá.